Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui. A sua presença é real neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir, de te honrar. Obrigada pelo privilégio de estar com os meus irmãos na sua casa. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a sua palavra, que traz direcionamento para as nossas vidas, que é luz em meio às trevas. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Fale conosco. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para receber mais de ti. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu sei que o Senhor vai se revelar poderosamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou apanhando um pouco o computador, vocês acreditam? No culto de mulheres, o computador ficou travando. Pensa, foi muito legal. Então, o texto que nós lemos diz que a terra estava sem forma e vazia, correto? E a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. É isso que a palavra diz? Sim? E o que aconteceu quando o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas? Poxa, a presença de Deus, o próprio Espírito de Deus estava ali. E o que estava acontecendo? Nada. Você já parou para pensar nisso? Nada estava acontecendo. Mas, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então, isso nos ensina que você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Você pode sentir um arrepio. Você pode ter uma experiência sobrenatural com Ele aqui neste lugar. Mas se você não disser nada, se você não liberar uma palavra, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer no ambiente, nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito pairava, só quando Deus disse, haja luz, que houve luz. Porque o material que Deus usa para fazer milagres são as palavras. É através das palavras que estão alinhadas com a Bíblia, com a verdade de Deus, você começa a liberar. Deus pega essas palavras e usa para criar milagres. Você nunca vai ver uma mudança na sua vida, na sua realidade, se você não mudar o que você está falando. Nada no reino de Deus acontece sem antes uma palavra ser liberada. Porque para ter uma realidade diferente, você precisa começar a dizer algo diferente. A sua boca é o gatilho. A sua boca é o gatilho. Existe um poder criativo aí. E eu falei um pouco sobre isso no culto de mulheres. O tema foi o poder criativo da palavra. E se você tiver interesse, depois procura no YouTube e assista. Mas o que eu quero focar aqui com vocês hoje é sobre o reino de Deus. O tema dessa noite é o reino de Deus está aqui. E eu estou afirmando para vocês que nada acontece no reino de Deus enquanto uma palavra não é liberada. Vamos ler Mateus, o capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Versículo 7. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Em outra versão diz, digam-lhe que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está chegando ou o reino de Deus está aqui? Está aqui. Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos.
Expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, vão e anunciem o evangelho. O que é o evangelho? O que significa? Nós temos esse título, evangélico. Olha que chique. O que significa evangelho? Boas notícias. E qual é a boa notícia? O reino de Deus chegou. Quando Jesus veio do céu, ele veio estabelecer o reino Quando Jesus veio do céu, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, a boa notícia do evangelho é: o reino de Deus está aqui. Ei, o reino de Deus está aqui. Ele chegou. É isso que Jesus diz. Vão e anunciem o evangelho. E ele continua dizendo: cura os doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos. E o que isso significa? Significa que quando um doente é curado, um demônio é expulso, eu estou manifestando o reino de Deus. Então eu provo que o reino de Deus está aqui. Eu provo que o reino de Deus... Peraí, o reino de Deus chegou, mas como? Vem cá, eu vou orar para você vai ser curado agora. Então, isso é a manifestação do reino. Amém? A salvação, ela é muito importante para nós. Porque sem a salvação a gente estaria condenado. Iríamos para o inferno. Mas a salvação não é tudo. Às vezes a gente está aqui, graças a Deus, estou salvo, né? Agora eu vou fazer tudo direitinho, vou cuidar para não pecar, vou cuidar aqui a minha vidinha, porque eu quero ir para o céu. Não. A salvação não é a linha de chegada. A salvação é a linha de partida. É o play do jogo. Você foi salvo, agora a brincadeira vai começar. Agora a aventura vai começar. Porque se a salvação fosse o nosso trunfo, o nosso troféu, fosse o destino para nós, então que é o céu. A hora que a gente aceitar Jesus, eu já falei isso para você. Na hora que a pessoa aceitar Jesus, ela ia infartar e morrer. Porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então Jesus fala assim, bem... Como o meu objetivo é trazer essa pessoa para o céu, agora que ela já entregou a vida para mim, para quê, gente? Fazer o quê na terra? Vamos para o céu, muito melhor. E aí a pessoa infartar, morrer, e ia estar lá, com os anjos lá, cantando, glorificando, mas não é isso. Porque o céu é o nosso destino, não é a nossa missão. A nossa missão é trazer o céu na terra. A nossa missão é manifestar o reino de Deus aqui. Isso é céu na terra, é reino de Deus manifesto. E o que é reino de Deus? Curar os doentes, expulsar demônios, libertar os cativos, é isso. Isso é o reino de Deus. Amém? Tá alto o meu microfone, né? Nós somos embaixadores do reino. Um embaixador representa um reino. Você está aqui em Carapó, representando o reino de Deus. Você passa os comandos de lá para cá. Você tem a missão de instituir céu na terra. Infelizmente, nós cristãos temos focado demais no céu. Dini, que discurso esquisito. Não, eu quero ir para o céu. Demais a conta. Eu falo para a Gabriela diz assim, mamãe, eu quero voar. Eu falo, filha, no céu você vai voar. Eu vou voar, vai voar lá, você vai estar aqui, você quer ir para o outro lado, você vai estar no outro lado, entendeu? Você é bagaçante de legal, você está entendendo que é muito legal? É muito legal o céu. É lindo, é maravilhoso. Não é? Tipo assim, nossa, né? Lê a Bíblia e fala assim, nossa, lá eternamente estão cantando santo, santo. Não é chato o céu, né? Puxa vida, que legal, vou para o céu, né? Vou ficar falando assim, santo, 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 santo. Não. O céu é vivo. O céu é algo extraordinário. Quantas pessoas que vão para o céu e voltam e não conseguem explicar. Eu lembro do seu Messias. Ele teve uma experiência com Jesus. Meu pai já contou muitas vezes isso daqui.
E ele estava desenganado pelos médicos. E aí, ele estava lá no hospital e Jesus, apareceu uma caixa de presente para ele. E dentro dessa caixa é o Jesus. E ele falou assim, eu sou Jesus. É isso mesmo? Estou certa? Eu sou Jesus. E você não vai morrer, mas você vai ficar mais um pouco aqui. Era algo do tipo assim. E foi assim, ele viu a pessoa de Jesus, sem Jesus falar muitas coisas, foi algumas frases, ele entendeu muitas coisas, muitas revelações, é incrível, o reino espiritual, a gente não consegue, né, dimensionar. E sempre quando eu ia atender ele, porque para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação, e quando eu ia atender ele, se a gente entrasse no assunto, que volte e meia entrava, ele sempre chorava, e ele falava assim, o manto dele é lindo demais, e ele chorava. Gente, quem conheceu o seu Messias antes de Jesus, você vê aquele homem turrão, chucro, chorando, falando que o manto dele é lindo. É porque é algo inexplicável mesmo. Então eu quero ir para o céu, sim. O céu é o meu destino. Eu vou chegar lá. Só que essa não é a minha missão de vida. A minha missão é manifestar o reino de Deus aqui. O interesse de Jesus é que você manifeste o reino dele aqui. Foi por isso que ele não te levou no momento que você foi salvo. Porque ele tem uma missão para você. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui já ouviram falar... Eu queria que erguesse a mão dessa vez, tá? Quantos aqui já ouviram falar de verdade sobre a grande comissão? Quem já ouviu falar sobre isso? A grande comissão. Ninguém ouviu falar. Vamos abrir em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, do versículo 15 ao 18, diz assim. Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Muito prazer, grande comissão. Grande comissão, muito prazer, movimento Pulse. Isso é a grande comissão. É quando Jesus comissionou os discípulos, os seus seguidores, para ir e anunciar o reino de Deus. E ele falou assim, olha, vão. Jesus, esse verbo Jesus não falou assim, ó, se você quiser, se você tiver tempo na sua agenda, se você tiver com vontade e feliz, se você achar que é viável, vá e anuncie. Anunciar tem a ver com palavras. Eu não disse para vocês no início que nada no reino de Deus não acontece se você não liberar palavras? Então, para começar, Jesus disse, olha, vá e anuncie. Ele está dando uma ordem. Ele não está perguntando se você se achar capaz ou não. Ele está dizendo, vá e anuncie o reino de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem se recusar será condenado. E olha que demais. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Você creu. Você creu que Jesus morreu na cruz por você. Então os sinais estão te acompanhando. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, beberão algo venenoso, não lhe fará mal, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais te seguem. E por que você não tem manifestado os sinais? Eu vou te dar uma dica. Se você nunca orar para o enfermo, ele nunca vai ser curado. Você sabia? Se você nunca faz, demônio sai em nome de Jesus, ele nunca vai sair. Você precisa. Os sinais seguirão, movimentos seguirão aos que crerem. Se eu ficar parado e não fazer nada, adivinha?
Não vai acontecer nada, porque nada no reino de Deus acontece sem que uma palavra seja liberada. Nada. Ai, Dini, mas se eu orar não ser curado? E daí? Não é a pessoa que cura, é a palavra que cura. Vá orando. Ora 1, ora 2, ora 3. Não tem problema. Expulsa o demônio se não sair. Vai sair. Qualquer coisa você sai rolando lá com o demônio para não ficar tão feio. Meu pai, eu vou contar a história do meu pai. A primeira vez que ele expulsou um demônio. Porque meu pai veio de igreja tradicional e não mexia muito com essas coisas, não. Só que aí, minha mãe estava grávida de mim, gente, faz tempo, hein? E meu pai foi buscar lá na escola à noite. Ela fazia o 3º ano do ensino médio. É isso, né, pai? Ah, tá, né, gente? Porque vai que estou confundindo as histórias. Eu sou mestre. Aí, ele estava indo pelo caminho e um cara endemoniado começou a querer encurralar ele. Isso na primeira vez, né, pai? O senhor, ó, vazou. Vazou. A primeira vez foi assim. A segunda, o cara veio. Foi a segunda vez, pai? E aí, acho que não tinha muito o que fazer, né? Ele pegou no braço meu pai. E meu pai, com muito medo, falou: sai, em nome de Jesus! No meio da rua à noite. Não, ele falou que foi ciscando mesmo. Porque ele falou que estava com tanto medo, que ele soltou todo o medo no grito, saindo, igual eu soltei no medo do toboágua. Isso aí. Isso aí. Uma vez, fui com a minha irmã num toboágua de 100 metros. E, para quem não sabe, eu estou vencendo o medo de altura. E aí eu falei, eu vou primeiro. Por quê? Porque Deus me livre ficar lá sozinha, eu ia descer pelas escadas, né? Fui. E aí no começo o toboágua é fechado para dar coragem pro peão descer, né? E eu fui, eu estava com tanto medo, eu falei assim, bem, eu sei que quando você grita, você libera, né, medo, libera adrenalina. E eu comecei a gritar, porque eu precisava liberar o medo. E eu gritei com toda a força que tinha dentro dos meus pulmões. E desci. Quando eu cheguei lá embaixo, beleza, eu desci 100 metros, por favor, né? Aí chegou minha irmã, tá tudo bem? Quando ela desceu, eu falei, tá. Aí chegou outro, tá tudo bem com você? Tá. Aí desceu o outro, tá tudo bem com você? Foi, gente, tá? Não, o seu grito era horroroso. O povo começou a olhar um pro outro. Teve gente que tava pensando em descer, de tanto que eu gritei desesperadamente. Foi meu pai expulsando o demônio. E aí aí o demônio saiu. Meu pai falou, sai, em nome de Jesus, com muito medo, aquele escândalo na rua. O cara falou, eu tô limpo, só que meu pai continuou gritando, porque ele estava com muito medo. Sai, em nome de Jesus, sai, e foi indo, sai, em nome de Jesus. Não tem problema. Libere, porque é o nome de Jesus que liberta, não é você. Amém? Calma aí. Jesus te incumbiu. Ele te deu uma ordem. Vá e anuncie e diga sobre o meu reino. Diga que o meu reino está aqui. E ele também diz, manifeste o meu reino. E o que você tem feito com essa ordem? O que a gente tem feito com essa ordem? Nada. A gente está terceirizando ela para alguém? Ah, o pastor faz alguma coisa. Ah, o líder de célula faz alguma coisa. A gente tem terceirizado, infelizmente. Só que para Deus é tudo ou nada. Ou Deus tem tudo de você, ou Ele não tem nada de você. Deus não quer uma parte de você, Ele quer tudo. Tudo, Ele quer você por inteiro. Ele não quer que você viva um evangelho parcial. Ele quer que você viva o evangelho na plenitude, na sua totalidade. E o que é um evangelho pleno? É anunciar e manifestar o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, sabia? Jesus veio na terra para te salvar, ok, veio. Só que Ele veio para trazer o reino do Pai na terra. A salvação é o ponto de partida, é o play.
A tua missão é trazer céu na terra, aonde você estiver. Na sua casa, no seu serviço, no meio dos seus amigos, no meio da sua família, na rua, na fila do... Não tem fila no banco, né? Mas na fila onde você estiver, você precisa manifestar o reino. Nós somos embaixadores. O inimigo não precisa te tirar da igreja, não. Você pode ficar aqui. Muito bem, obrigado. Basta você não cumprir a grande comissão. Pode ficar aí. Cuide da sua vida. Cuida do seu futuro. Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Cuida. Tenta melhorar de vida, ganha mais dinheiro. Tá beleza, vai para o céu. Você está salvo. É porque Jesus morreu na cruz só para você ser salvo. Cuida da sua vida. É isso que o inimigo quer. Não cumpra a grande comissão, não precisa. O pastor faz. O evangelho tem a ver com carregar a cruz. O evangelho tem a ver com me sacrificar. Olha Jesus, gente. Olha o que ele fez, olha o sacrifício dele. O evangelho é abrir mão do meu conforto. Não quer dizer que você vai ter uma vida miserável, que você vai sofrer muito todos os dias e que você não possa ter uma vida abençoada, com sucesso, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. Não, não tem nada a ver com isso. Só que nós esquecemos que o evangelho é sacrifício. O verdadeiro amor é sacrificial. Tem uma música secular que diz que existem vários tipos de amores. Mentira. Existe um tipo, e esse tipo é o amor sacrificial, que é o meu Jesus fez naquela cruz. Para um casamento dar certo, o amor precisa ser sacrificial. A esposa se sacrifica pelo marido, pelos filhos. O esposo se sacrifica pela esposa e pelos filhos. Isso é amor. Isso é evangelho. E nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Nós tiramos Jesus do centro e nos colocamos no centro. É o nosso eu. O meu eu tem que estar bem. O meu conforto, a minha família, o meu futuro, a minha casa. Eu. Sabe o que é isso? Humanismo. Humanismo. O ser humano no centro. A gente falou, Jesus, sai daí um pouquinho que eu vou... Está meio apertada aqui. Vai para lá. Estamos preocupados com o nosso umbigo. Nós deixamos de lado o Senhor Jesus, eu vou me entregar por Ti. Senhor Jesus, eu vou me sacrificar por Ti. Senhor Jesus, eu vou pagar um preço. Se eu precisar ficar todo esfolado por Ti, Senhor, eu vou ficar. Nós deixamos de lado o sacrifício. Estamos vivendo essa graça barata. Você acha mesmo que Jesus pagou aquele preço na cruz? Você acha que foi fácil? Deixa eu dar umas 30 chicotadas em você, só para começar, para se você acha que é fácil. Jesus sofreu demais. A Bíblia diz em Isaías que quem olhava para ele na cruz nem achava que ele era um ser humano. E isso não foi o pior, porque o pior era o peso do pecado sobre ele, de toda a humanidade. O pior foi ele estar separado do Pai. O pior é ele estar no seu corpo levando todas as dores, todas as doenças e enfermidades da terra. Você acha que Jesus morreu na cruz para ter 20% de você? Ele não quer. Muito obrigada. Pode ficar com tudo. Ele quer você por inteiro. Então, para quem é novo aqui, a gente já viveu um extremo de reino, chamado visão celular. Os mais antigos, que não sou eu, é claro, conhecem. Gente, a gente dava o suor pela multiplicação. Ou, sábado, que era dia de célula e de culto, não tinha negro tomando teré na rua, não. Cada um pegava a sua bicicletinha,
Ou a gente parava a pessoa na rua sem conhecer, falava, ô, você, tudo bem? Vamos no culto hoje? Jesus tem um plano na sua vida. Era assim. A gente ia nas pessoas que tinham vindo na igreja 1, 2 vezes na célula, a gente visitava todas as pessoas. Gente, e teve uma época que não tinha bicicleta, eu tinha que pegar a bicicleta emprestada e carregar ainda a pessoa. E nós andávamos a tarde inteira, sol quente, e era muito bom. E a gente chegava no ensaio, aí tinha ensaio, né, do louvor, nós que é do louvor. Aí ensaiava, era mais de 2 horas de ensaio, né, Andressa? A gente terminava, eu sei que tinha assim, meia hora para tomar banho, comer e ir para a célula. Aí saía da célula, vinha para o culto. Era, ó. 6:30 para a célula, 7 horas. Ai, a gente viveu um extremo, que a gente vivia pela multiplicação. Só que agora a gente foi para o outro extremo. Agora é mais ou menos assim, ó. Jesus, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu conforto. Se encaixa aí onde dá, tá bom? Jesus, ó, vê aí o que dá para você fazer e ficar confortável. É ou não é? Gente, sabia que água parada apodrece? Nós somos o corpo de Cristo. Você já viu uma pessoa que por causa de uma doença ela não consegue se movimentar? Como que fica esse corpo? Ele vai ficando caquético, né? Ele vai perdendo massa. As articulações começam a ficar rígidas. Vai chegar um ponto que não adianta ele resolver andar de novo, porque não vai conseguir. Pode até andar, mas com aparelhos que auxiliem, com ajuda, de forma bem desengonçada. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. E se o corpo não está em movimento, ele começa a adoecer. Mas como se a cabeça é Jesus? Não é para ficar doente. Não tem lógica. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 9, do 23 ao 26. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se vê envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Uau! Aqui está dizendo, se você se diz seguidor, um cristão, um evangélico, olha que palavra bonita. Se você se considera um seguidor, você precisa tomar a sua cruz todos os dias. E o que é a cruz, Gine? É o seu eu. É o seu ego. Aqui, nesse texto que lemos, parafraseando, está dizendo, olha, pare de viver para o seu reino e venha viver para o meu. Jesus está dizendo, olha, pare de viver a sua vontade e vem viver a minha. Tem gente que fala, Dini, então quer dizer que eu só vou conseguir cumprir a grande comissão. Então agora eu tenho que largar minha faculdade, o meu emprego. Agora eu tenho que ficar na igreja só orando. Não. Não. Você está entendendo tudo errado. Não tem nada a ver com isso. Dini, então quer dizer que eu só vou cumprir a grande comissão se eu for aí, ó, tá atrás do púlpito, né, ser um pastor ou um missionário na África? Não. Você precisa descobrir o seu propósito. Ninguém está aqui sem uma missão específica. Todos nós temos um propósito. E você precisa viver esse propósito. E você precisa realizar os seus sonhos. Só que juntamente com isso, você precisa anunciar e manifestar o reino de Deus. As duas coisas não estão desassociadas. Se você é um médico,
Ou se você vai ser um médico, você anuncia o reino de Deus onde você está, você manifesta o reino de Deus onde você está. Ou um engenheiro, ou um político, ou um empreendedor. Nenhuma dessas pessoas é menos mensageiro de Deus do que eu que estou atrás de um púlpito falando para você, para vocês. Você é um mensageiro de Deus no seu propósito. Você precisa levar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Na educação, na cultura, na saúde, nos negócios, na política, no templo, onde você for, a sociedade precisa ser influenciada com o reino de Deus, porque Ele está aqui. Ele já foi estabelecido aqui. Jesus quer que você manifeste céu na terra, no hospital, no escritório de contabilidade, na política, onde você estiver, você precisa manifestar os princípios do reino. Você precisa liberar a palavra do reino. Você precisa curar enfermos. Ah, não é só na igreja que cura enfermos? Não, não. Em qualquer lugar. Você pode estar lá na lotérica, na fila, e alguém começar a reclamar dor nas costas e falar assim, sabia que Jesus cura? Você quer que eu ore por você? Ah, eu não quero. Beleza, então. Fica com a sua dor. Ah, eu quero. Jesus, o Senhor morreu na cruz, levou toda a enfermidade. Tira a dor dele em seu nome. Pronto. Leve o reino de Deus. Leve os princípios de Deus. Pare de colocar o seu eu no centro. E vamos colocar Cristo no lugar dele de volta. Tem uma canção que diz assim... Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É para Ele, é sobre Ele. Sabia que a história de Jesus, sabia que Jesus não veio para ser você e Cristo? É sobre as nações e Cristo. Você só vai ser realizado em Deus se você não entrar em Deus e no propósito que Ele tem para a sua vida. Você nunca se sentirá útil. Eu tenho muito esse perfil de me sentir útil. Porque faz parte do meu jeito de ser. Se eu achar que eu não estou sendo útil, eu entro em parafuso. Porque eu preciso ser útil. Deus me livre, o Igor já ouviu muito isso. Eu preciso ser útil. Eu não quero viver por viver. Eu não quero, hoje é sábado. O que eu fiz hoje que foi útil? Eu preciso ser útil, eu preciso. Você só vai sentir realizado. Estou vivendo... Eu sou muito realizada e feliz com o que eu estou conquistando na terra. Em Deus. Então vá conhecer Deus, gente. Vá conhecer Jesus. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Ah, mas eu passo mal jejuando. Nossa, que notícia maravilhosa. Você descobriu, Claro que você passa mal. Você está matando a sua carne. Você está esbofeteando a sua carne. Você acha que é o quê? Um parque de diversões? Não. Você vai passar mal mesmo, porque o seu corpo está desintoxicando. É normal. Não morre. Pode fazer jejum. Vai conhecer Deus. Porque se você entrar nele e começar a viver a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Você vai sentir realizado. Deus tem um plano macro. A sua missão é um plano micro. A sua missão não é maior que o macro. O micro, ele se encaixa no macro. Então, o foco de Deus é o plano dele para as nações. O plano de Deus macro não é salvar você, não é curar você, não é abençoar você. O plano dele é salvar as nações, é curar as nações, é abençoar as nações. Jesus veio na terra para isso. Então, deixa eu dizer uma coisa. Deixa Jesus curar o seu trauma que o meio evangélico criou em você. Em nome de Jesus.
Deixa o Senhor Jesus entrar na sua alma e te curar de todo medo e trauma que o meio gospel trouxe sobre a sua vida. E vai cumprir a grande comissão. Deus tem um plano para a nossa cidade. E você mora aqui. Que legal. Sem você, vai ser um a menos para cumprir o plano em Carapó. Eu já disse isso uma vez, eu vou repetir. Nós já tivemos muitas palavras sobre Carapó. E eu nunca esqueci. Eu era criança. E falavam que Carapó, as pessoas que tiveram as visões, diz que chegava em Carapó e viam placa em 3 línguas. Carapó? E essa placa, as nações da terra vinham para saber o que estava acontecendo nessa cidade. O que acontecia nas igrejas, qual era o poder nessa cidade. E as pessoas, então precisava estar em inglês, espanhol e português. Seja bem-vindo em Carapó. O que temos feito para isso? Deus tem um plano para essa cidade. Mas Ele precisa que você se posicione e comece a se mexer para os sinais te seguirem. Deus tem um plano para você, a sua vida, a sua família, as suas conquistas, é o plano micro. Deus quer salvar essa cidade. E o que nós temos feito para que isso aconteça? O que temos feito? Ai, Dini, mas estou cansado. O evangelho é sacrifício. Ai, Dini, mas eu não tenho tempo. O evangelho é sacrifício. O ousado amor de Deus. Deus quer salvar a nossa cidade. E Ele precisa de você. Vai, anuncie e manifeste o reino de Deus. E Deus quer salvar também a nossa nação. O que nós temos feito pela nossa nação? Qual é o posicionamento da juventude sobre o futuro do Brasil? Esse ano é um ano de eleição. Daqui menos de 40 dias vai ter eleição. O que nós temos feito? Nós estamos preocupados com o futuro do Brasil, porque eu vou te contar uma coisa. Minha avó não é o futuro do Brasil. O meu pai não é o futuro do Brasil. Nós somos o futuro. Os nossos filhos serão o futuro. E o que nós temos feito? Que preço nós temos pagado para que seja um futuro bom? O inferno está esperneando, tentando ficar controlando o nosso Brasil através do sistema, através do poder, através do dinheiro. E o que a gente, juventude evangélica, que é o futuro, nós temos feito? Nós temos oração que uma vez por semana pelo Brasil. Graças a Deus que os jovens vêm em peso orar, né? Porque é o nosso futuro que está em jogo. É o futuro da minha filha que está em jogo. Tem jejuado pelo Brasil? Tem orado pelo Brasil? Tem pagado um preço pelo Brasil? Não, eu tenho que estudar. Tem mesmo, você está certo. Tem que trabalhar. Tem mesmo, você está certo. Mas não existe evangelho sem sacrifício. Nós temos muitas casas espirituais. E cada casa espiritual, ela tem visões específicas do reino. E esta casa, Batista para a Nação, Batista para as Nações, ela tem visões específicas do reino. E Deus te plantou aqui. Deus te plantou aqui, nesta casa. Então abrace essa casa. Abrace a visão dessa casa. Como diz, pegue na alça do caixão e leva o defunto. Você está aqui. Jesus não te colocou na Assembleia, na Presteriana, na nossa terra. Jesus te colocou aqui. Aqui. Então pare de pular de galho em galho igual macaco. Se cada
casa tem como que eu posso dizer? Visões específicas do reino. Se você ficar pulando de galho em galho, você vai ficar, sabe, praga em grama? Que você planta a grama bonitinha e depois está cheio de praga. Tudo. Aí você tem que ficar arrancando. É isso que acontece. Você tem uma casa espiritual. Você tem uma casa física, certo? Né? Você tem uma casa onde você mora. Você dorme cada dia num lugar? Almoça cada dia num lugar? Toma banho cada dia num lugar? Não. Você vai para sua casa. Lá você come, lá você dorme, lá você almoça. Uau! Aqui é a sua casa. Venha ser alimentado aqui. Venha receber aqui hoje. A internet está braiado de gente que fala. Tome cuidado. Porque dom de oratória não quer dizer que é uma pessoa que é o embaixador de fato do reino de Deus. Então você foi plantado aqui. Seja leal aqui. Leal a esta casa, leal aos nossos pastores. Eu não estou falando que os pastores têm que controlar a sua vida. Nós sabemos que no passado teve muito abuso de autoridade, sabemos. Mas esse não é o nosso caso. Nós perdemos o senso de fidelidade, de lealdade com o nosso pastor, com a nossa casa. Nós perdemos o princípio da honra. Mas hoje o Senhor quer resgatar isso em nós. Deus quer resgatar isso. Porque Ele tem um plano, uma vontade para essa casa. E você foi plantada aqui. Vamos fazer o macro dar certo. Hoje é tudo tão fácil e confortável. Eu lembro quando, na igreja que se iniciou, há bastante tempo atrás, eu não tinha piso, durante muito tempo não tinha janela. E meu pai, ele tinha um tecladinho, Cássio, ele tocava, fazia o louvor, ele pregava. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica, trabalhava no banco. E é muito corrido trabalhar no banco, não é igual hoje que tem aplicativo, caixa eletrônico, que dá uma desafogada, era tudo dentro da agência. E meu pai então trabalhava no banco, ele tinha 3 filhos, pequenos, tinha culto quase todos os dias, ele pregava em todos os cultos. Meu pai era magro, gente, dá dó. E era difícil. Hoje, tem ar-condicionado, ó, passa calor, tem iluminação, tem banda boa. Hoje, muitos vêm para a igreja de carro. Celular na mão, tudo fácil. Gente, a nossa vida é muito confortável e fácil do que foi. Só que isso gerou uma geração fraca e voltada para o eu. Porque a resposta tem que ser fast food, né? Não é fast food porque não é... Food não é resposta. Mas tem que ser para ontem, né? Tem que ser imediato. Vinde ao meu reino e à minha vontade. A nossa geração se tornou isso. Nós esquecemos do reino, esquecemos do macro. A história é sobre Jesus e os perdidos. Não é sobre Jesus e você, exclusivamente. Não se sinta magoado. É porque às vezes a gente é muito mimado. A minha filha tem 3 anos. Eu quero! Ah, rapaz! Gostei. Vamos ver então se você é durona assim. Às vezes a gente faz isso com Deus. Eu quero. Ah, então eu não vou mais. Então eu não vou orar mais. Tá, vai para o inferno. Só que Deus não é assim, né? Igual eu. Ele vai falar assim, não, meu filho. Deixa eu colocar uma doencinha em você. Aí você vai ficar doentinha e fala, ô Jesus, me cura. Nós precisamos lembrar que a história é sobre Jesus e os perdidos. É claro que Deus tem uma grande obra na sua vida.
É claro, Ele tem uma grande obra na minha vida, Ele tem um plano. Só que, às vezes, parece que se eu não cumprir o plano de Deus para mim, Ele vai falar assim: ô, Dini, por favor, vai lá, faz o plano que eu determinei para você, cumpra o propósito. Ô, Dini, por favor, as almas estão indo para o inferno, tem gente se suicidando que você conhece, e você podia ir lá falar. Por favor, cumpra o IT. Você foi comissionada. Não, não é assim. Ele levanta outro no lugar. Eu lembro uma história, um testemunho que eu li. Um pastor nos Estados Unidos, Deus falou com ele e mandou ele construir um grande templo. Ele era engenheiro, se não era, estava estudando, mas enfim. Deus deu o projeto para ele. Falou: eu quero que você construa essa igreja. Era gigante a estrutura. E aí ele falou assim: mas eu construí? Mas como? Aí ele foi, conversou com umas pessoas. Olha, Deus mandou eu fazer isso aqui. O que você acha? Ah, eu acho que é loucura. Ou, o que você acha? Deus mandou fazer isso aqui. Ah, eu acho que é inviável. E ele foi ver a vida dele, foi ser engenheiro. Foi um homem muito bem sucedido financeiramente. E um dia, um pastor, uma igreja que estava em ascensão nos Estados Unidos, crescendo muito, bem grande, uma estrutura muito grande. Ele começou a pregar e ele começou a ver um senhor que vinha no culto e chorava, mas chorava. Não era um choro normal, era um choro, tipo assim, que alguém tinha morrido, entendeu? E o pastor começou a ficar incomodado, e um culto, e 2 cultos, 3 cultos, até que um dia esse senhor procurou um pastor e falou assim: Deus mandou eu construir essa igreja. Eu tenho um projeto de anos atrás que ele mandou fazer, é igualzinho o que está aqui. Era na mesma cidade. Ele falou assim: só que agora ele levantou outro. Já é tarde demais. Quando você chegar no céu, sabe o que Jesus vai falar para você? Muito bem, você chegou. Ele vai falar: mostra as suas mãos. Eu quero ver o que você fez. Você vai ser julgado no céu. Vai ter um tribunal, sabia? Não que lá vai te mandar para o inferno, não. Mas aí vai julgar as suas obras. Aí vai abrir um telão e vai passar para toda a plateia tudo o que você fez. De bom e de ruim, tudo. Tudo. Passar é vergonha alheia. Vai passar no telão. E Jesus vai falar assim: mas por que você virou pastor? Eu não pedi para você ser pastor. Não, mas eu fui iniciar. Não, eu queria que você fosse contador. E eu queria que você fosse muito bem sucedido, porque eu queria que você investisse dinheiro nas missões. E por que você não fez o que eu te mandei? Ah, Jesus, é porque eu estava muito corrido com o meu serviço, com a minha família. Ah, é? E a palavra diz que vai vir o fogo e vai queimar o que é palha. O que é errado, o que não presta, e o que é ouro vai ficar. Aí Jesus estava assim: olha, foi isso que sobrou. Então essa vai ser a sua recompensa. O reino do céu não é comunista não, viu? Igualdade para todo mundo. Não cai nesse conto de... Não cai não. Lá é de acordo com o que você fez. Nós precisamos sair das 4 paredes. Nós precisamos manifestar o reino lá de fora. Nós precisamos ser bons mordomos do que Deus nos deu. Tudo que a gente tem é dele. Aí fala assim: ai, eu pago o dízimo para Deus. Não, 100% é dele. É que ele falou: não, me dá 10%, fica com 90%. Tudo é dele, a sua vida, os seus olhos, o seu cabelo, a sua família, o seu serviço, o seu carro, tudo é dele. Você é um mordomo. Igual o Alfred, do Batman. Ele é um mordomo, só que como ele é um mordomo, ele pode usufruir tudo que tem na casa. Todas as regalias, toda a comida, tudo, ele usufrui, ele cuida. Nós somos mordomos de Deus. Então nós precisamos cuidar do que ele designou para nós. Um discípulo de verdade, ele carrega em si
DNA a vontade de fazer outro discípulo. O reino de Deus, quando ele se manifesta, ele muda uma nação. E eu vou te dar um exemplo. Coreia do Sul. Há 50 anos, a Coreia era um país mais pobre que a Etiópia e que o Camboja. Lembra da Missão Adore, que vem aqui e mostra os videozinhos do Camboja? Aquela pobreza, aquela miséria, era pior, porque eles viviam na guerra. Só que o evangelho chegou naquele lugar e as pessoas começaram a anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus se manifestou 50 anos depois. A Coreia exporta, Samsung é da Coreia. Quantas multinacionais que fazem as coisas tecnológicas são da Coreia? Eles exportam cultura, o K-pop é da Coreia. Como que é? Eles são uma potência há 50 anos. Gente, 50 anos não é nada. Passa muito rápido, o evangelho chegou. Eles já tiveram a igreja maior da terra, do pastor David Jong-cho. Quando o reino de Deus se manifesta, a realidade é mudada. Carapó vai ser transformada por causa do reino de Deus. E quem vai anunciar e manifestar o reino é você. As palavras que Carapó seria muito próspera, muito grande, que as nações da terra viriam para ver a prosperidade. O reino de Deus aqui é você que vai manifestar. Não é o pastor Alberto, não é a pastora Jandira, é você. Somos nós, o corpo de Cristo. Sabe por que serve o culto? Você já parou para pensar? Para que serve o culto? Gente, tem que ter uma finalidade. Esse aqui é um ajuntamento para você sair daqui empoderado e você ser enviado para a sociedade. Aí você sai na segunda-feira, começa a curar doentes, expulsar demônios, começa a anunciar, o reino de Deus chegou, Jesus está aqui, Ele quer salvar a sua vida. É para isso que é o culto, para te empoderar e te enviar para a semana. É para isso que serve. Sabe por que o evangelho chegou no mundo? Por causa da perseguição. Porque se não tivesse perseguição, eles não iam sair de Jerusalém. Sair de Jerusalém para quê? Jesus era judeu. Jesus veio para salvar Israel. Só que aí, o caldo começou a entornar. E começou a morrer gente. E eles começaram a fugir para se salvar. E aí começou a ir para a Europa, ir para a Ásia. E o evangelho de Deus começou a chegar. Vai ter que vir perseguição para a gente fazer alguma coisa? Ou a gente é o sábio que vê o mal e se desvia e começa a fazer alguma coisa? Carregar a cruz custa. Servir a Jesus custa. Não é uma graça barata que você pode viver do seu jeito, de qualquer jeito, que Deus entende. Não. Para finalizar, Lucas 9, 23, 26 diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Marcos 16, 15 ao 18. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ei, é você que influencia o mundo, não é o mundo que influencia você. Não é você que tem que se amoldar. Você não tem que vestir o que a moda diz que você tem que vestir. Você não tem que ouvir o que a cultura diz que você tem que ouvir. Você tem que ser, falar e viver o que a Bíblia diz que você tem que ser, falar e viver.
Porque nós somos de um reino. E o nosso reino não é daqui. O nosso reino é o céu, o nosso destino. Amém?